Olá, para quem é pai, mãe ou trabalha com educação, uma pergunta sempre aparece. Por que algumas crianças simplesmente parecem ter mais dificuldade para aprender? Hoje a gente vai mergulhar nesse universo complexo dos transtornos de aprendizagem, usando material bem especializado para entender como esses desafios são vistos e o que dá para fazer. Essa é a pergunta, né? Ela ecoa em casa, na sala de aula e gera uma frustração enorme, tanto para quem ensina quanto para quem está ali tentando aprender. E é exatamente por aí que a nossa análise de hoje começa. E para começar, olha só que dado importante. Ter dificuldade de aprendizagem não é exceção. Na verdade, é bem comum. O material que a gente está usando como base indica que mais ou menos um terço das crianças enfrenta algum desafio para seguir o ritmo esperado. Isso já ajuda a gente a normalizar a questão, a entender que a dificuldade por si só pode fazer parte do jogo. E quando a gente olha para o Brasil, a situação é bem direta. Esse número aí, 68%, vem do PISA de 2018 e se refere a habilidades em matemática. É um número que joga luz sobre um desafio sistêmico na nossa educação, sabe? É o pano de fundo para a gente começar a falar das dificuldades de cada um. Mas é aqui que a história muda de figura. Para uma parcela ali entre 8% e 10%, a dificuldade não é uma coisinha passageira. É algo sério, persistente e que não melhora só com a aula normal. É nesse grupo que acende o alerta dos especialistas para investigar um possível transtorno de aprendizagem. Tá, mas e aí, como é que se identifica um caso desses? A nossa fonte mostra que existem basicamente dois grandes caminhos, duas filosofias para chegar a um diagnóstico. Vamos dar uma olhada em como cada uma funciona. De um lado, a gente tem o modelo clínico psicométrico. Pensa nele como uma foto. Clique. Se avalia a criança naquele momento específico, com testes, e se compara com a média. É prático, mas é só uma foto, né? Pode não contar a história toda. Do outro lado, tem o modelo de resposta à intervenção, o RTI. Esse já é mais como um filme. É um processo, focado em ajudar dentro da própria escola e observar como a criança reage a apoios cada vez mais intensos. E o legal de ver aqui é como esse modelo RTI funciona na prática. Ele tem 3 níveis. Primeiro, uma intervenção para toda a turma. Não foi suficiente, a criança vai para o nível 2, uma ajuda em grupos menores. A dificuldade ainda está lá? Aí sim, nível 3, com uma intervenção super individualizada. Só quem passa por tudo isso e continua com muita dificuldade é que é encaminhado para um diagnóstico formal de transtorno. Ok, então já vimos os caminhos pro diagnóstico. Agora, vamos dar nome aos bois, né? Vamos conhecer os transtornos mais comuns que a nossa fonte descreve. Porque, afinal, colocar um nome no desafio é o primeiríssimo passo para achar as estratégias certas. Começando pela mais falosa, talvez, a dislexia. O que ela faz? Basicamente, atrapalha a precisão e a fluidez da leitura. Na prática, a pessoa pode acabar trocando letras, pulando palavras ou lendo bem devagarinho, com muito esforço. E não é algo raro, viu? A prevalência é bem significativa. Em seguida, vem a disgrafia. Se a dislexia é na leitura, a disgrafia é na escrita. E ela pode aparecer de dois jeitos. Ou é uma questão motora, que resulta naquela letra quase indecifrável, sabe? Ou é um problema na ortografia mesmo, como muitas trocas e erros que não somem com o tempo. E fechando o trio principal, a descalculia. Como o nome já entrega, o desafio aqui é com a matemática. E olha, é importante entender, não é questão de não gostar de números, é uma dificuldade real e profunda de entender quantidades, de fazer contas básicas, de ter um senso numérico. Beleza, os transtornos estão definidos. Mas quem é que ajuda a montar esse quebra-cabeça todo? É aí que a neuropsicologia entra em cena, e o papel dela é fundamental. E aqui tem um ponto que é crucial: o diagnóstico. O martelo final é sempre clínico. É um profissional de saúde qualificado que dá a palavra final. Acontece que a avaliação neuropsicológica é que entrega o mapa da mina. São os dados, as evidências que fazem esse diagnóstico ser preciso e bem fundamentado. E o que essa avaliação traz para a mesa? Bom, primeiro, ela mede com precisão a inteligência e o desempenho escolar. Segundo, ajuda a diferenciar um transtorno do outro, para não confundir as coisas. Terceiro, ela identifica as famosas comorbidades, como o TDAH que muitas vezes aparecem junto. E talvez o mais importante, ela desenha um perfil cognitivo, mostrando não só as dificuldades, mas também as forças da pessoa. E isso é ouro para pensar na intervenção. Essa imagem aqui, ela traduz essa ideia de um jeito brilhante. A avaliação neuropsicológica não serve só para dar um rótulo.
Ela, na verdade, mapeia as conexões do cérebro, mostrando quais estradas da aprendizagem estão livres e quais precisam de reforço, de uma rota alternativa. É um olhar muito, mas muito mais profundo que um simples teste. Então tá, a gente juntou todas essas peças. E aí, qual é a grande mensagem que a nossa fonte deixa pra gente? O que a gente tira disso tudo? Olha, essa citação da fonte é o coração de tudo. Ela está dizendo, basicamente, que não existe um teste mágico, um exame de sangue para os transtornos de aprendizagem. As ferramentas neuropsicológicas são super importantes, claro, mas elas só fazem sentido dentro de uma análise completa, de um raciocínio clínico que leva em conta a história toda da criança. E para a gente não ficar só no desafio, tem uma notícia boa. O cenário aqui no Brasil tem melhorado muito. A fonte destaca que hoje em dia a gente tem muito mais instrumentos de avaliação validados e adaptados para a nossa população. Isso dá aos profissionais ferramentas mais robustas para fazer um bom trabalho. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final, uma que vai além do diagnóstico individual. Se ter dificuldade para aprender é tão comum e se os transtornos são uma realidade, a pergunta que fica é: como é que a gente, como sociedade, constrói um sistema de ensino que não só identifique, mas que de verdade apoie cada estilo de cérebro, com todas as suas particularidades e potências? Bom, toda essa nossa análise de hoje foi baseada no capítulo Diagnóstico Neuropsicológico dos Transtornos da Aprendizagem, de Vítor Geraldi Haase, Júlia Beatriz Lopes Silva e Ricardo Moura. Espero que esta conversa tenha ajudado a esclarecer esse universo tão importante. Até a próxima!